History Secrets. Uma ideia profundamente provocativa circula entre historiadores e estudiosos das religiões. E se a religião que hoje conhecemos como cristianismo não tiver sido fundada diretamente por Jesus? Essa hipótese aparece em diversos debates acadêmicos sobre as origens do cristianismo. Alguns pesquisadores argumentam que existe uma diferença significativa entre aquilo que Jesus ensinava originalmente e aquilo que mais tarde se tornaria a doutrina cristã institucional. Segundo essa interpretação, a figura central na formação do cristianismo histórico teria sido outra pessoa: o apóstolo Paulo. Para compreender essa hipótese, precisamos voltar ao primeiro século da nossa era. Naquele período, não existia algo chamado cristianismo. Não havia Bíblia. Não havia igreja estruturada. E, muito menos, um sistema teológico consolidado. Havia apenas um movimento religioso emergente ao redor de um pregador judeu chamado Jesus. Para alguns estudiosos, os ensinamentos de Jesus se aproximavam muito mais de correntes espirituais conhecidas hoje como o gnosticismo. O gnosticismo não era uma religião única. Era um conjunto de tradições espirituais que enfatizavam um elemento central: conhecimento interior. A palavra gnose significa conhecimento profundo. Mas não se trata de conhecimento intelectual comum. Refere-se a uma percepção espiritual direta da realidade. Dentro dessas tradições, acreditava-se que o universo possuía diferentes níveis de verdade. Muitos sistemas religiosos antigos apresentavam algo semelhante a 3 camadas de ensinamento: uma camada pública, uma camada interna e uma camada secreta, reservada aos iniciados. Essa estrutura aparece em várias tradições espirituais ao longo da história. Na camada pública, os ensinamentos costumam ser simples: mensagens morais, histórias simbólicas, orientações éticas para a vida cotidiana. Nos evangelhos canônicos, vemos muitos exemplos desse tipo de ensinamento. O Sermão da Montanha é um dos mais conhecidos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Para o público comum, essa frase transmite uma mensagem de consolo. Ela sugere que valor espiritual não depende de riqueza material. Mas alguns intérpretes argumentam que frases como essa poderiam possuir significados mais profundos dentro de tradições espirituais antigas. Significados acessíveis apenas a discípulos próximos. É nesse ponto que entram textos antigos descobertos no século XX. Em 1945, arqueólogos encontraram uma coleção de manuscritos perto da cidade egípcia de Nag Hammadi. Entre esses textos, estava um documento conhecido como o Evangelho de Tomé. Jesus não fundou o cristianismo. Esse texto não faz parte do Novo Testamento tradicional, mas contém uma série de ditos atribuídos a Jesus. Alguns desses ditos parecem ter um caráter profundamente místico. Um deles diz o seguinte: há uma luz dentro do ser humano, e essa luz pode iluminar o mundo inteiro. Mas se ela não brilhar, permanece na escuridão. Jesus não fundou o cristianismo. Interpretações gnósticas entendem essa frase como referência a uma centelha divina presente dentro de cada pessoa. Uma conexão interior com uma realidade espiritual superior. De acordo com certos sistemas gnósticos, o universo material seria apenas uma parte imperfeita da realidade. A verdadeira origem da existência estaria em uma fonte divina suprema. Algumas tradições chamavam essa fonte de mônada. O um princípio absoluto, perfeito e eterno. Segundo certos mitos gnósticos, o mundo material teria surgido a partir de um erro cósmico. Uma entidade imperfeita teria criado a realidade física sem compreender plenamente a ordem divina. Essa ideia aparece em diferentes versões dentro da literatura gnóstica. Em algumas delas, o Criador do mundo material seria visto como um ser ignorante em relação à verdadeira realidade espiritual.
Jesus não fundou o cristianismo. Dentro dessa perspectiva, a missão de figuras espirituais como Jesus seria revelar um conhecimento libertador. Um conhecimento capaz de despertar a centelha divina presente no interior dos seres humanos. Esse despertar permitiria transcender as limitações do mundo material. É importante lembrar que essas interpretações são objeto de intenso debate acadêmico. Nem todos os historiadores concordam com a ideia de que Jesus tenha sido um mestre gnóstico. Muitos estudiosos defendem que o gnosticismo se desenvolveu apenas décadas depois, possivelmente influenciado por diversas tradições filosóficas e religiosas da antiguidade. Mesmo assim, a existência desses textos mostra que as primeiras gerações de seguidores de Jesus não formavam um movimento homogêneo. Havia diversas interpretações diferentes sobre quem ele era e sobre o significado de seus ensinamentos. Alguns o viam como profeta, outros como mestre espiritual, outros ainda como figura messiânica. A crucificação de Jesus desempenhou um papel decisivo nesse processo. Na Palestina do primeiro século, a execução de um líder religioso podia produzir um efeito inesperado. Em vez de encerrar um movimento, podia transformá-lo em algo ainda maior. Quando uma figura considerada profética morria de forma dramática, seus seguidores frequentemente interpretavam o evento como prova de sua importância espiritual. Alguns analistas sugerem que algo semelhante ocorreu após a morte de Jesus. A execução pública gerou choque. E também gerou curiosidade. As pessoas passaram a perguntar: quem era esse homem? Por que ele foi considerado perigoso pelas autoridades? Nesse ambiente de expectativa religiosa intensa, novas interpretações começaram a surgir. Algumas delas reinterpretaram a morte de Jesus como parte de um plano divino de redenção. Foi nesse contexto que o pensamento de Paulo de Tarso começou a ganhar influência. Paulo desenvolveu uma interpretação teológica profundamente diferente. Para ele, Jesus não era apenas um mestre espiritual. Era o Salvador enviado por Deus. Sua morte não era apenas trágica. Era a redentora. Segundo Paulo, a crucificação fazia parte de um plano divino para salvar a humanidade. Essa interpretação transformou completamente o movimento. De um ensinamento espiritual centrado na transformação interior, para uma religião centrada na fé em um Salvador divino. Se essa leitura histórica estiver correta, então o cristianismo teria passado por uma transformação profunda nas primeiras décadas após a morte de Jesus. Uma transformação que moldaria uma das maiores religiões da história humana. Mas a questão permanece aberta. Qual era exatamente o ensinamento original de Jesus? E até que ponto ele foi reinterpretado por seus seguidores posteriores? Essa pergunta continua fascinando historiadores, teólogos e pesquisadores até hoje. Porque compreender as origens de uma tradição espiritual tão influente significa também compreender parte fundamental da história da própria civilização. Para compreender como esse processo aconteceu, precisamos olhar com atenção para o ambiente histórico do primeiro século. A Palestina daquela época vivia sob domínio do Império Romano. A presença romana gerava tensão constante. Havia impostos pesados, controle militar e um clima permanente de expectativa messiânica entre muitos grupos judaicos. Diversos movimentos religiosos surgiam prometendo renovação espiritual ou libertação política. Alguns líderes eram considerados profetas. Outros eram vistos como possíveis messias. Nesse contexto, qualquer pregador que reunisse seguidores poderia ser considerado uma ameaça pelas autoridades. Jerusalém era o centro desse cenário. Era a capital religiosa do povo judeu. Ali estava o grande templo. Ali se reuniam sacerdotes, líderes religiosos e estudiosos da lei. Mas também era o lugar onde o poder romano era mais visível.
Para um pregador itinerante como Jesus, ir a Jerusalém significava entrar no coração do debate religioso da época. Ali estavam os fariseus, os saduceus e outros grupos que disputavam influência espiritual sobre a população. Cada um possuía interpretações diferentes da lei judaica, e cada um defendia sua própria autoridade religiosa. Um novo mestre que atraísse seguidores poderia facilmente gerar conflito, não apenas com as autoridades romanas, mas também com as lideranças religiosas estabelecidas. De acordo com algumas interpretações históricas, Jesus não possuía proteção política significativa. Ele não liderava um movimento armado, nem estava associado a uma facção poderosa. Isso tornava sua posição extremamente vulnerável. Para as autoridades romanas, profetas populares podiam representar um risco. Movimentos religiosos às vezes se transformavam em revoltas, e revoltas precisavam ser reprimidas rapidamente. A crucificação era uma das formas mais comuns de execução para quem fosse considerado um agitador político. Mas há um paradoxo curioso nesse processo. Execuções públicas destinadas a eliminar um movimento, às vezes produziam o efeito oposto. Elas podiam transformar a vítima em mártir. E mártires frequentemente se tornam símbolos poderosos. Quando alguém morre defendendo uma mensagem, essa morte pode amplificar o impacto da própria mensagem. Seguidores passam a ver o acontecimento como prova de autenticidade. Um mestre que aceita a morte por aquilo que ensina pode parecer ainda mais convincente. Esse fenômeno aparece diversas vezes na história. Movimentos religiosos, políticos e filosóficos muitas vezes se fortalecem após a morte de seus líderes. A morte se transforma em narrativa, e a narrativa fortalece a comunidade de seguidores. No caso de Jesus, sua execução provocou exatamente esse tipo de reação. Seus discípulos continuaram a falar sobre ele. Histórias começaram a circular. Relatos sobre seus ensinamentos foram compartilhados entre diferentes comunidades. Foi nesse ambiente que diversas interpretações sobre Jesus começaram a se desenvolver. Algumas comunidades enfatizavam suas mensagens morais. Outras destacavam experiências espirituais associadas a ele. E outras começaram a interpretá-lo como uma figura messiânica que teria um papel cósmico na história. Entre essas interpretações, a visão desenvolvida por Paulo de Tarso acabaria se tornando a mais influente. Paulo não havia sido um discípulo direto de Jesus durante sua vida, mas teve experiências religiosas profundas que o levaram a interpretar a figura de Jesus de forma completamente nova. Segundo Paulo, a morte de Jesus tinha um significado universal. Não era apenas a morte de um mestre espiritual. Era um evento cósmico. Um ato de redenção para toda a humanidade. Essa interpretação transformou radicalmente a mensagem original do movimento. Em vez de um caminho espiritual centrado no autoconhecimento e na transformação interior, a nova teologia colocava o foco na fé em Cristo. A salvação passava a depender da crença em sua morte e ressurreição. Esse modelo teológico era muito mais simples de transmitir, e também muito mais acessível a populações fora do contexto judaico. Isso permitiu que o movimento se expandisse rapidamente pelo mundo romano. Comunidades cristãs começaram a surgir em várias cidades. Grécia, Roma. O movimento deixou de ser apenas uma corrente dentro do judaísmo. Tornou-se uma religião global emergente. Mas essa transformação também gerou tensões internas. Alguns grupos continuaram defendendo interpretações mais místicas ou filosóficas dos ensinamentos de Jesus. Outros adotaram a teologia mais estruturada apresentada por Paulo. Com o tempo, a versão que se tornaria dominante foi aquela que mais tarde seria chamada de cristianismo ortodoxo. Outras correntes, como diversas formas de gnosticismo, acabaram sendo consideradas heréticas pelas autoridades da Igreja nascente. Muitos de seus textos desapareceram. Outros sobreviveram apenas em fragmentos.
Alguns foram redescobertos séculos depois, como aconteceu com os manuscritos de Nag Hammadi. Essas descobertas modernas reacenderam debates sobre as origens do cristianismo. Elas mostraram que os primeiros séculos dessa tradição religiosa foram muito mais diversos do que se imaginava. Havia múltiplas interpretações, múltiplas comunidades e múltiplas formas de compreender a figura de Jesus. Talvez nunca possamos reconstruir completamente o que aconteceu naquele período. A maioria das fontes históricas foi escrita décadas depois dos eventos. E muitas vozes desapareceram ao longo do tempo. Mas o que sabemos hoje é suficiente para revelar algo fascinante. O nascimento do cristianismo foi um processo complexo. Um processo marcado por debates, interpretações e profundas transformações teológicas. Compreender esse processo não diminui a importância histórica do cristianismo. Pelo contrário, mostra como ideias espirituais podem evoluir, se adaptar e influenciar civilizações inteiras. Porque, no final, religiões não são apenas sistemas de crença. Elas também são narrativas históricas. Narrativas que continuam sendo reinterpretadas por cada nova geração. E talvez seja justamente essa capacidade de transformação que explica por que certas ideias atravessam séculos e continuam moldando a história humana. O que chamamos de história é construído a partir de evidências sobreviventes, fragmentos do passado que conseguiram atravessar os séculos. Mas se tantas evidências se perderam com o tempo, até que ponto a história que conhecemos está realmente completa? Story Secrets. Porque alguns segredos da história ainda estão esperando para serem revelados.